Esses servos são protegidos. E essa proteção dos 144 mil significa o quê? Que incluindo tanto Israel, as duas tribos, e como também o resto dos gentios, que estão envolvidos junto com aquelas 10 tribos, misturados com eles e representados por eles, de maneira que as profecias que falam sobre todo Israel também inclui o chamado igreja gentílica. Quando nós começamos a estudar o livro do Apocalipse, uma questão que vai nos ajudar a entender o livro é observar o pano de fundo que envolve a época de perseguição ao cristianismo. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que o pano de fundo de Apocalipse poderia ser na época de Nero, aí por volta do ano 64, 65 da era cristã. No entanto, a maioria dos comentaristas e estudiosos estão de acordo que se encaixa mais adequadamente com todos os aspectos discutidos no livro a época de Domiciano, que acontece aí entre os anos 81 a 96, mais propriamente na década de 90, que se encaixa no livro. Que nós vamos perceber há uma comunidade de pessoas que estão numa situação de sofrimento intensa. E essa situação de sofrimento, ela vai encontrar um eco em toda a doutrina e ensinamento cristão, exatamente a partir da paixão de Jesus. Estamos aqui no Jardim do Túmulo, em Jerusalém, e aqui nós podemos ver aquilo que nos lembra efetivamente da morte, da paixão e da ressurreição de Cristo Jesus. A questão que envolvia esses cristãos que estavam padecendo essa perseguição tão intensa por parte do Império Romano e que estavam ficando desesperados, aborrecidos, sofrendo de maneira intensificada, era como é que a realidade da esperança poderia fazer sentido no coração deles, já que muita gente estava morrendo. E o que seria do futuro quando nós vemos que Cristo viria em breve e ainda não chegou. Exatamente nesse contexto de sofrimento e dor, quando nós vemos o alvorecer de uma esperança que vai iluminar o caminho à realidade nova, e toda essa fundamentação aparece claramente com a ideia do Cristo Jesus, agora não apenas como aquele que sofreu, mas aquele que ressuscitou e aparece de maneira gloriosa, o que se pode perceber logo no começo do Apocalipse, no primeiro capítulo. Esse Jesus triunfante, Jesus rei, Jesus juiz, vai ser uma das marcas importantes que aparece no livro do Apocalipse e que vai exatamente dar condições de entender o que se passa no livro, tanto do ponto de vista da percepção do sofrimento e da perseguição que acontece no cenário, como a referência de esperança, não só para os cristãos, mas de apresentar Jesus como o alfa e o ômega, o ponto de referência último da história. Esses elementos são fundamentais para entender adequadamente o último livro da Bíblia. O capítulo 7 não é uma continuação do capítulo 6, historicamente falando. Após a volta de Cristo, é claro que nós vamos agora ter um interlúdio no capítulo 7 que trata da proteção dos 144 mil e também da grande multidão que depois vai aparecer no céu na presença de Deus. Estes 4 anjos que aparecem no início, no primeiro versículo, que estão retendo os ventos nos 4 cantos da terra, eles aparecem e são proibidos de lançar seus ventos para danificar a terra e o mar, até que os santos, os 144 mil, sejam selados com o selo de Deus.
Portanto, o versículo 3, não danificam nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Esses 4 anjos desaparecem do livro de Apocalipse em termos de danificar alguma coisa. Talvez eles estão relacionados com aqueles que depois vão aparecer nas trombetas e nas taças, e realmente nós não sabemos como eles estão relacionados com esse caso. Agora, aparecendo então esse anjo que vai subindo do Oriente, ele vai selar os que pertencem ao Senhor Jesus. Eles são identificados com um número, 144 mil. Quem seriam essas pessoas? Como que nós devemos entender? Alguns vão entender que realmente referem a israelitas, descendentes de Jacó, que pertencem às 12 tribos. Tem algumas dificuldades com essa interpretação, pelo fato de que alguns que talvez estejam ligados não têm mais nenhuma genealogia que possa ajudar a entender esse fato. Que ele é realmente descendente, por exemplo, da tribo de Naftali, ou de Aser, ou de Gade, ou qualquer deles. Por outro lado, tem judeus que estão seguros que eles são descendentes de Judá. Portanto, nessa divisão entre as 10 tribos, Judá e Benjamim, em contraste com o resto dos 10 tribos que foram conquistados pela Assíria e depois misturado com gentios e levados para outras áreas da região do Médio Oriente e depois espalhados certamente pelo mundo. Então, essa referência às tribos de Ruben, Gad, Aser, Naftali, omitindo Dan, que jamais uma indicação que provavelmente esses 144 mil refere à igreja completa que precisa ser protegida de alguma maneira. Essa proteção, acredito, não refere ao fato que eles vão sobreviver fisicamente. Eles podem ser mortos, por exemplo, pelo anticristo. Eles podem ser martirizados. Tem havido mártires desde a época de João, quando ele escreveu esse texto. Portanto, este selo dos servos, a palavra no original é douloi, que significa escravos, são pessoas que servem a Cristo de todo o coração e que estão protegidos espiritualmente. Isto é, diante da possibilidade de negar ao Senhor Jesus, eles não amam suas vidas até a morte, como nós lemos no capítulo 12. Agora, tem havido mártires em nossa época, tem havido mártires durante toda a história da igreja. Em algumas épocas mais do que em outras, mas provavelmente esta proteção do Senhor refere principalmente à época que vai acontecer durante essas pragas que vão cair sobre a terra no capítulo 8 e capítulo 9, como também no capítulo 15 e 16. Portanto, me parece que nós podemos confiar que essa proteção da parte de Deus e que a igreja não vai desaparecer através dos ataques de qualquer tipo que possa ser levantada pelo poder satânico ou pelo poder do seu emissário, seu Messias na terra, que é o anticristo. Esses servos são protegidos. E essa proteção dos 144 mil significa o quê? Que incluindo tanto Israel, as 2 tribos, e como também o resto dos gentios, que estão envolvidos junto com aquelas 10 tribos, misturados com eles e representados por eles, de maneira que as profecias que falam sobre todo Israel também inclui o chamado igreja gentílica, aqueles que surgem de todas as tribos, povos, línguas e nações, e que foram comprados, como nós vimos em capítulo 5, versículo 9, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos que estão acompanhando este DVD estejam em condições de serem incluídos
número 144 mil, que é um número simbólico e certamente não um número literal. Quando nós começamos a ver o capítulo 7, e depois dessas observações tão importantes que já ouvimos, é necessário reforçar mais uma vez que não é possível ler o Apocalipse de maneira simplesmente linear. É claro que o texto, com seus propósitos literários e didáticos, enfatiza certos aspectos e depois ele retoma outros temas que foram apresentados e trabalhados aqui. E falando desse número tão interessante, 144 mil, a pergunta é por que, falando desse grupo de pessoas ligadas ao povo de Deus, se entendemos que o número não é literal e parece fazer todo sentido que ele não seja mesmo, por que que se usa esse número? Há várias tentativas de dar uma explicação sobre essa questão. É interessante ressaltar que o número importante que vai ser destacado e tem a sua referência principal, além do que aparece no número 7, nós temos também o número 12. 12 aparece como número ligado às tribos de Israel, aparece com relação aos apóstolos. Alguns sugerem que 12 envolve o número 3, que por si só já mostra a sua importância, já que a ideia trinitariana está por trás de muitos documentos neotestamentários, e 4 se refere à terra. No Apocalipse, em outros textos, a terra tem 4 cantos. Então essa ideia de 12 vezes 1000 traz um sentido geral da ação completa de Deus na história no que diz respeito ao seu povo, como se fosse o resumo de todos aqueles que foram redimidos. Mas a pergunta que se levanta é, se é para dizer isso, por que é necessário mencionar as tribos de Israel aqui? Qual é o sentido? Para entender isso, basta lembrar de que o pano de fundo literário do Apocalipse está trabalhando com a seguinte referência. Existe uma vasta comunidade gentílica que reconheceu o Messias que foi revelado a Israel, esse Cristo Jesus, Salvador, que se apresenta agora como rei, como soberano, como juiz, todo-poderoso. E aquilo que era uma realidade da relação com Deus, com Israel, é estendido para as nações nesta nova aliança. E é claro, como o pano de fundo para se compreender isso vem, como nós vimos, principalmente do livro de Êxodo, bastante coisa vem do livro de Gênesis, é claro que essa referência vai surgir daquilo que é o motivo literário subjacente que vai fazer referência então às tribos de Israel para mostrar esse povo de Deus. Povo de Deus, claro, que inclui todos esses judeus que reconheceram o Messias Jesus e todos os demais gentios que vieram a reconhecer Jesus também unidos nesta comunidade da fé. É interessante, no entanto, que apesar disso nós temos alguns aspectos valiosos que aparecem na apresentação dessas tribos. Uma coisa que chama a atenção é que a primeira mencionada logo no verso 5 é Judá. E Judá chama a atenção exatamente porque na tradição histórica Judá não é o primeiro filho, não costuma aparecer como o primeiro da lista, mas aqui aparece exatamente pelo seu aspecto emblemático, ligado ao reino, ligado ao fato de Jesus ser chamado aqui do leão de Judá e toda a questão da casa de Davi. Depois nós temos algumas surpresas também, por exemplo, observar que é mencionado Manassés no versículo 6, mas não é mencionado Efraim. Pelo contrário, em vez de Efraim, nós temos o nome de José no versículo 8, que aparece, portanto, como representando
a realidade da tribo de Efraim. É difícil de saber o motivo por trás disso, mas talvez seja pelo paradigma especial que a figura de José tem no livro de Gênesis e como que isso está ligado com essa ação de Deus na história, essa redenção emblematicamente aparece aqui. E Dan talvez não esteja envolvido. Uma das sugestões é por causa de um aspecto negativo que é mencionado sobre Dan no livro de Juízes, mas uma outra ideia é que talvez o fato do juízo divino ter chegado, ter se instaurado, aquilo que está sendo apresentado aqui envolve essa manifestação do julgamento divino, portanto não é necessário a menção da tribo, porque de certa forma isso já está acontecendo plenamente. Há discussões sobre o assunto, mas esses elementos podem ter algum significado e de qualquer maneira é importante ressaltar que esses elementos que estão ligados aos nomes das tribos vão fazer referência a esse povo de Deus, que é o povo de Deus que não é perseguido apenas em uma época específica de tribulação. Vamos sempre nos lembrar que o Apocalipse precisa fazer sentido para aqueles que recebem esse livro e leem pela primeira vez. Eles entendem que toda aquela realidade que envolve o povo da primeira aliança se aplica a eles, eles estão debaixo desse momento de sofrimento, luta, dificuldade, tribulação, eles vão ser mortos, vão estar lá debaixo do altar, clamando a manifestação do julgamento final de Deus sobre a situação, mas eles representam, portanto, essa comunidade da fé, agora completa, que faz sentido no texto, ainda que isso sempre aconteça na história da igreja e venha a acontecer intensamente antes do desfecho de todas as coisas. Depois disso, isto é, depois da selagem dos servos do Senhor, João olha e diante dele estão em pé um grande número de pessoas, uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esta referência à grande multidão é uma referência à igreja inteira. A igreja, no fim, quando Jesus voltar, vai incluir pessoas que vêm de todos esses cantos. Conta-se mais ou menos 12.000 diferentes povos e línguas e tribos hoje. E muitos deles já foram alcançados por pelo menos uma igreja, alguns que estão testemunhando de Jesus, alguns missionários que estão aprendendo a língua ou traduzindo a Bíblia. De qualquer forma, no fim, de todas as tribos, povos e línguas estarão reunidos na presença de Deus, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, isto é, com a salvação, a justiça de Cristo, a perfeição dele, que os cobre de maneira que eles não serão julgados e condenados. E clamavam em alta voz: a salvação pertence a nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então eles estão ali louvando ao Senhor, e agora vão aparecer os anjos, que também em pé estão ao redor do trono, junto com os anciãos e os 4 seres viventes, e eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre, e amém. Essa é referência novamente aos 24 anciãos que têm essa mania de se colocar diante do Senhor de rosto em terra, de adorar ao Senhor de uma maneira em que Ele seja reconhecido como a fonte de toda a glória e de receber toda a glória e sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, e sejam para o nosso Deus para todo sempre. Em outras palavras, tanto os anjos como aqueles que pertencem a essa grande multidão
os 24 anciãos e os seres viventes, todos unidos, vão oferecer a Deus a glória que Ele merece e sempre merecerá para todo sempre. Então um dos anciãos me perguntou quem são esses que estão vestidos de branco e de onde eles vieram. A resposta, Senhor, tu sabes. E ele disse, porque era uma pergunta para revelar de quem de fato eram. Esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes, e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. Santuário celestial, claramente. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Eles serão, junto com Jesus Cristo, lá no céu, junto com Deus, na casa do Senhor. Eles estarão reconhecendo que eles foram realmente preparados para esse grande encontro com Deus. Nunca mais eles terão fome, nunca mais terão sede, não se afligirá mais o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva. Uma descrição do tempo em que, futuramente, na presença do Senhor, no verdadeiro paraíso de Deus, estaremos com Ele eternamente, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não há nenhuma referência aqui ao juízo dos cristãos, que Paulo menciona 2 vezes, tanto em Romanos 14:10, como também em 2 Coríntios. Aqui, eles são totalmente isentos de qualquer sugestão deles terem sido pecadores salvos, porque eles estão vestidos de branco e todas as lágrimas são enxugadas. O importante nesse maravilhoso texto é reconhecer que o futuro para aqueles que amam ao Senhor, aqueles que não negam ao Senhor e que foram salvos de todas as tribos, línguas e povos, todas as cores de gente que tem, todas as culturas, estão na presença de Deus reconhecidos. Dessa tribulação da qual eles foram salvos, talvez seja justamente a grande tribulação. Essa interpretação que me parece mais coerente com o livro de Apocalipse. Que eles, depois de terem selados, que passaram por aqueles sofrimentos, mas protegidos, estão prontos para glorificar a Deus junto com os anjos e junto com todo esse povo que vem de todos os cantos da terra. Grande vitória de Cristo está ali. Ele sai vencendo, vence e ganha a vitória. E essa vitória é definitiva e para sempre. E para a glória de Deus, os que amam ao Senhor hoje estarão nesse número. A extraordinária visão que nós encontramos desta grande multidão, ela seguramente vai ter um impacto tremendo sobre aqueles que puderam ler o Apocalipse pela primeira vez e sobre todos os cristãos que estavam vendo de maneira extraordinária cada vez mais o Evangelho avançando. Hoje, quando nós vemos o mapa do mundo e podemos ver tantos milhões de pessoas que se chamam a si mesmas de cristãs, isso parece não ser tão impactante, mas se olharmos com atenção e percebermos que os primeiros discípulos de Jesus eram todos judeus e que essa comunidade tão pequenina começa a crescer na Judéia, vai chegar a Samaria, vai chegar na região da Síria e começa só depois das viagens de Paulo a entrar na região que vai ser hoje território da Turquia, e começa a crescer, e olharmos para este crescimento e imaginarmos que nesta época, antes do final do 1º século, ouvir falar
de uma multidão de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Isso é absolutamente incrível e impressionante. E pensando sobre essa realidade, vale a pena entender aqui esse aspecto do Apocalipse que, ao mencionar esses 144 mil das 12 tribos, que à primeira vista, como muitas pessoas entendem, seriam apenas judeus num período específico da tribulação, a gente vai perceber que faz mais sentido, dentro da maneira como o próprio Apocalipse funciona, é de retomar o assunto como que num projeto didático e reforçar a ideia com uma outra figura. Isso de maneira nenhuma rejeita a importância dos judeus e a importância de Israel na história, apenas amplia, porque agora judeus e gentios estão juntos debaixo do mesmo Senhor, e isso seguramente para o desfecho da história terá um impacto ainda maior nessa ampliação da bênção que uma vez chegou a Israel e depois atinge todas as nações. Então agora vemos essa grande multidão e aí nós vamos ver esse caráter global, universal, amplo, impressionante de Cristo, que faz todo sentido, porque quem é global? Quem é poderoso? Quem domina o Império Romano? Mas, na verdade, apesar dos supostos súditos, todos os povos, na verdade, não estarão sob Roma, mas estarão debaixo do verdadeiro senhorio e reinado de Cristo Jesus, que, sim, é Rei para todo sempre. Olhando para as bênçãos que vão aparecer aí nesse trecho, chama a nossa atenção qual é o objetivo que nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 7. Por que a grande multidão é retratada também com esse número de 144 mil? A ideia para aqueles cristãos que estavam debaixo de sofrimento é que Deus preserva todos os seus que estão em tribulação. É verdade, está muito claro que nós temos uma ideia de que no desfecho da história a tribulação é intensa, é terrível. Mas essa grande tribulação não é um momento apenas específico da história futura que não faz sentido na realidade, não. Essa tribulação, num certo sentido, ela já está presente. É como aquela ideia do reino de Deus, que já chegou, já está entre nós, mas também é futuro. Essa tribulação é uma realidade para quem está lendo o Apocalipse, na época em que ele é escrito, faz parte da história da igreja e terá um desfecho complicado no final dos tempos de maneira definitiva. Vemos que Deus, portanto, preserva os seus, eles estão debaixo do domínio do Senhor. Mas o foco do texto, assim como quem sofria no Antigo Testamento buscava a salvação, que tinha um sentido amplo, que envolvia a libertação da parte de Deus, todos esses que comemoram a ação divina na história vão dizer que a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, associando diretamente Jesus como Cordeiro ligado a Deus, mostrando uma salvação completa, que envolve o perdão dos pecados, que envolve a ação de Deus redentora na vida dessas pessoas, mas uma salvação que vai ultrapassar a morte e que vai trazer uma redenção completa na história. E, finalmente, nós vamos ver que aquela realidade que mexe com a sua vida, com o seu coração, é uma realidade que faz sentido a partir da criação, porque Deus nos fez para o seu prazer, para a alegria, para a satisfação. O problema é que o pecado nos levou a ter satisfação e alegria de maneira indevida, inclusive com os nossos próprios erros e pecados. Mas o prazer, em última instância, é uma bênção de Deus e foi assim que Ele nos criou. E esse Deus da criação e Deus da redenção, vitoriosamente, certamente nos levará, eu fico imaginando o impacto disso na vida daqueles cristãos que estavam debaixo de opressão e sofrimento, quando eles ouviram
aquilo que o texto diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não sofrerão por causa do sol, pelo calor abrasador. O Cordeiro está no centro do trono, ele será o pastor, ele guiará a todos as fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O impressionante, maravilhoso do Evangelho não é simplesmente ter um problema ético resolvido no coração, não é simplesmente ter alcançado significado para a vida, não é simplesmente entender nosso lugar na história, é experimentar de maneira estrondosa, maravilhosa, extraordinária, um prazer, uma satisfação, uma alegria em Deus que é intraduzível, indizível. Diante disso só resta prostrar-se e adorar o Deus Senhor da nossa vida.